Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Discipuladora Online da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Nós estamos estudando a disciplina Quem é Cristo? Estamos tentando responder essa pergunta: quem é Cristo para nós cristãos? Nessa disciplina, nós estudamos a doutrina sobre a pessoa e a obra do nosso Salvador Jesus Cristo, ou como nós costumamos chamar na teologia sistemática, Cristologia. Nós já vimos a cristologia histórica, ou seja, como a doutrina sobre Cristo se desenvolveu no decorrer dos séculos da história da Igreja, e agora nós estamos estudando a teologia bíblica. O primeiro tema que vamos estudar na cristologia bíblica é acerca dos nomes de Jesus. Por quais nomes Jesus é conhecido no Novo Testamento? O primeiro e mais óbvio dele, Jesus. O nome Jesus é derivado do hebraico Yehoshua, que na verdade é o nome de Josué. Quando nós voltamos lá no Antigo Testamento e vemos esse personagem Josué, é o nome de Jesus. Jesus e Josué, então, são xarás. E o que significa, então, esse nome? Significa que o Senhor é o nosso socorro, ou o Senhor é a nossa salvação. O nome de Jesus, então, significa o Senhor é a nossa salvação. Um nome muito propício para o Salvador. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa salvação. Segundo nome mais conhecido, Cristo. Cristo é derivado do nome Messias. Messias, que é uma forma da gente dizer o hebraico Mashiach. Esse nome, Messias, significa literalmente ungido, ou seja, aquele que recebeu a unção de Deus para uma função específica. Assim como os reis, os sacerdotes e alguns dos profetas, eles eram ungidos no Antigo Testamento, ou seja, recebiam o óleo sobre a sua cabeça como símbolo de autoridade para executar uma função específica. Jesus ele é conhecido como sendo o ungido de Deus. Na verdade, essa expressão o ungido de Deus, ela está presente também em diversas profecias sobre a pessoa de Jesus lá no Antigo Testamento também. Quando nós ouvimos, por exemplo, no Salmo 2, um salmo de coroação, que começa falando que as nações se levantam contra o Senhor e o seu ungido, nós vemos que exatamente esse texto, um salmo de coroação dos reis de Israel, ele é aplicado em Atos capítulo 4 para se referir à pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Terceiro nome, também muito conhecido, e muito utilizado para se referir à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, é Filho do Homem. É um nome que o liga à terra, que o liga à sua missão redentora. É a sua designação favorita. Ele mesmo se refere a si próprio como Filho do Homem diversas vezes. E no Novo Testamento, mais de 80 vezes, Jesus é chamado de Filho do Homem. Mais um nome, o quarto que nós vamos destacar aqui, Filho de Deus. Filho de Deus que é para Cristo um título de divindade, que o liga ao Pai e que o liga à sua posição como verdadeiro Deus. Nós podemos encontrar o uso dessa palavra Filho de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 29. Diz assim o texto: E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Perceba que aqui o contexto, quem está chamando Jesus de Filho de Deus são os demônios. Os demônios que atormentavam e que estavam possuindo aqueles homens em Gadara, os famosos endemoniados gadarenos. Ali, os demônios chamam o Senhor Jesus de Filho de Deus. Não apenas os demônios reconhecem que Jesus é Filho de Deus, mas ele próprio,
os seus discípulos e muitos outros também o reconhecem como sendo Filho de Deus. Mais um nome, Senhor. Jesus Cristo é chamado de Senhor. Senhor é o equivalente para nós, olhando a estrutura do texto grego e também olhando a intenção de Jesus ao ser reconhecido como Senhor, através desse nome, ele se liga ao nome especial de Deus do Antigo Testamento. O grande nome, o nome que nós não sabemos exatamente como pronunciar, mas que era definido no tetragrama do Antigo Testamento. Alguns falam que é Yahvé, outros Jeová, outros Javé. Nós não sabemos exatamente como se pronuncia. Mas o fato é que toda vez que um judeu lia o Antigo Testamento e encontrava o nome especial de Deus, eu sou, ali no texto hebraico do Antigo Testamento, ele não pronunciava o nome, mas ele se referia àquele nome como sendo o nome do Senhor, Adonai, Senhor. Por isso, então, a palavra Senhor no grego, Kyrios, quando aplicada a Jesus, na maioria das vezes é uma referência à sua divindade. Mas um nome especial de Jesus é o nome Filho de Davi, o título Filho de Davi, que é um nome judaico. É um nome que liga Jesus Cristo com a dinastia davídica. Portanto, é um nome messiânico. Nós podemos encontrar essa referência de forma clara, apenas um exemplo, ali em Mateus, no capítulo 9, versículo 27. Diz assim o texto da palavra de Deus: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Eles gritavam por socorro, precisavam ser atendidos pelo seu Messias. Como chamam então? Como chamam o Senhor Jesus? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós vemos então que os nomes mais comuns que se referem à pessoa de Jesus Cristo são Jesus, Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Senhor, Filho de Davi. Cada um deles tem um significado e cada um deles tem muito a nos dizer sobre a própria pessoa do nosso Salvador. O outro tema que nós vamos tratar nessa aula é sobre a encarnação do nosso Salvador Jesus Cristo. Por que é importante estudar sobre a encarnação de Jesus Cristo? Porque na encarnação, o resultado da encarnação é a unidade entre o Cristo perfeito homem e perfeito Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que Cristo sempre existiu. Não houve momento em que ele foi criado. Não houve um momento em que a existência do nosso Salvador começou. Afinal de contas, sendo ele perfeitamente Deus, sendo ele Deus perfeito, segundo a pessoa da Trindade, ele sempre existiu. No entanto, é importante a gente destacar que na encarnação a humanidade passou a se tornar também parte da pessoa de Cristo Jesus, da segunda pessoa da Trindade. E esse mistério da encarnação precisa ser estudado também à luz da palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos destacar o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Ele é um ensino indiscutível, é um ensino claro, tanto na profecia do Antigo Testamento, quanto nos relatos do Novo Testamento do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, algumas pessoas tentam negar isso, tentam afirmar que é impossível uma coisa dessas acontecer. O que nós estamos querendo dizer aqui é que o nascimento do Salvador foi um evento único, milagroso, produzido pelo poder de Deus, conforme o relato da Escritura. Vamos ler então alguns textos. Primeiramente, Mateus 1:16.
E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba o texto. O texto é muito claro ao dizer que sim, José é dessa linhagem que foi descrita em toda a genealogia que começa lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, do primeiro capítulo de Mateus. Mas ao chegar no nascimento de Jesus, o apóstolo Mateus ele faz questão de deixar muito claro que Jesus nasceu de Maria, não de José. Ah, pastor, isso é óbvio. Todos nós nascemos das nossas mães e não dos nossos pais. Sim, mas olha como ele narrou toda a genealogia que veio antes. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Veja que a genealogia faz questão de dizer que um pai gerou o seu filho. Mas com Jesus é diferente. Por que é diferente? Porque Jesus nasceu de Maria, que foi fecundada por uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Um outro texto que também fala do nascimento virginal de Jesus é Mateus, nesse mesmo capítulo, capítulo 1, no versículo 18. Veja o que o texto tem a nos dizer. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ela não se achou grávida por ter coabitado com José. Muito pelo contrário, o texto faz questão de dizer que antes deles terem tido qualquer tipo de relação íntima, é isso que o texto está dizendo, ela se achou grávida pela intervenção do Espírito Santo. Mais um texto, Lucas capítulo 1, a partir ali do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O homem respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. É claro, então, no ensino dos evangelistas, que o Senhor Jesus Cristo foi concebido de uma forma extraordinária, miraculosa. O Espírito Santo, quem concebeu o Senhor Jesus através da Virgem Maria. Mas isso não apenas no Novo Testamento está descrito. Isso já estava previsto lá no Antigo Testamento.
Vamos ler um texto que nos mostra essa profecia sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Que coisa! Esse relato, aqui através do profeta Isaías, no capítulo 7, ele está diretamente relacionado com a pessoa de Jesus. Emanuel significa Deus conosco. E quem será Jesus Cristo que não a presença de Deus entre os homens? Isso já estava, então, determinado lá no Antigo Testamento. Jesus Cristo seria filho de uma virgem, concebida de forma sobrenatural e extraordinária. De forma clara, isso está descrito também no Novo Testamento. Mateus, o evangelista, ele cita esse texto de Isaías 7,14 ao falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos ler Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O que isso significa? Significa que, de forma muito clara, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, identificou a pessoa de Jesus com esse Deus conosco prometido no Antigo Testamento e reconheceu que o nascimento virginal, revelado pelo anjo a Maria, efetivado na famosa noite de Natal, era o cumprimento de uma profecia dada lá no Antigo Testamento, muitos e muitos anos antes. Deve ficar claro para nós, então, que o nascimento virginal de Jesus é uma doutrina muito importante e muito clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós não podemos jamais abandonar essa doutrina tão importante que é o nascimento virginal de Jesus. Uma doutrina que é muito clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela é uma verdade que deve ser defendida e anunciada pela verdadeira Igreja de Deus. Ao falar da encarnação, nós também precisamos destacar os propósitos da encarnação. Em primeiro lugar, um dos propósitos da encarnação é revelar Deus ao homem. Vamos ler o texto de João 1:18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Jesus veio para revelar Deus a cada um de nós. A encarnação, então, é o instrumento que Deus escolheu para se manifestar de maneira completa, de maneira plena, de maneira perfeita e eficaz à humanidade. Além disso, a encarnação também tem como propósito providenciar um exemplo para que nós sigamos. 1 Pedro 2:21 fala deste propósito. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Não apenas revelar Deus ou nos dar um exemplo para seguir. A encarnação também tem como propósito, talvez um dos grandes propósitos, o mais importante propósito, providenciar um sacrifício suficiente para pagar a culpa do pecado. Leamos então Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Foi também através da encarnação que o Senhor Deus providenciou uma solução para destruir definitivamente todas as obras do diabo. Leamos 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Na manifestação de Jesus Cristo em carne, Deus então destrói as obras do diabo. Foi através da encarnação que o Senhor Jesus se tornou o sumo sacerdote, o suficiente sumo sacerdote. Vamos ler Hebreus 5, de 8 a 10. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É também um dos propósitos da encarnação que, através dela, o Senhor Jesus Cristo pudesse cumprir a promessa do Filho de Davi, conforme está registrado em Lucas, capítulo 1, ali dos versículos 31 a 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus havia feito uma promessa a Davi. Havia lhe prometido o reino, que da sua família nunca se apartaria o reino de Israel. Essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, que através da encarnação veio inaugurar o seu reino eterno. O último propósito da encarnação que nós queremos destacar aqui tem a ver com a glória de Deus. Através da encarnação, o Senhor Jesus Cristo se manifesta exaltado. Foi porque ele se humilhou na encarnação que ele foi exaltado com o nome que está acima de todo nome. Leiamos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O Senhor Jesus Cristo, na encarnação, se humilhou, se tornou um de nós, andou entre nós. No entanto, através do seu sacrifício na encarnação, ele foi exaltado com o nome que está acima de todo nome, de modo que o seu reino não terá fim, de modo que ele nos dá uma nova vida para viver, de modo que ele revela quem Deus é para cada um de nós. Esses são os propósitos da encarnação. Hoje nós falamos sobre os nomes do Senhor Jesus Cristo e seu significado, e também falamos sobre a encarnação, tanto no que se refere ao nascimento virginal, quanto no que se refere aos propósitos da encarnação. Por que Jesus precisou se fazer homem? Nós vamos ainda estudar muito mais sobre a pessoa de Jesus. Na próxima aula nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus e também sobre a sua divindade. Eu espero você. Não perca. Até lá.